A paixão pela horticultura ornamental na ilha de São Miguel é o nome da exposição de plantas e jardins que está patente na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Esta mostra dá a conhecer a origem e também as primeiras importações para a Europa de um conjunto de plantas que fazem parte dos jardins de São Miguel e também da própria paisagem açoriana. Esta exposição evoca igualmente as principais inovações técnicas e científicas produzidas ao longo do século XIX, a propagação de espécies exóticas, entre outros. A Solas Vieira esteve precisamente há momentos a visitar esta exposição. Plantas e jardins. A paixão pela horticultura ornamental na ilha de São Miguel é o nome da exposição que está patente aqui na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Vamos saber tudo sobre esta exposição junto da Madalena São Bento. Olá, Madalena, muito boa tarde. Olá, Solange, boa tarde. Esta exposição vem um bocadinho na senda de várias que têm sido feitas aqui na biblioteca e que têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é sempre aproximar a população da sua memória, do seu passado, e o segundo é dar a conhecer às pessoas o valiosíssimo espólio que a biblioteca guarda para elas e que lhes pertence. Esta exposição teve como tema a horticultura ornamental, que no século XIX era considerado uma arte sinónimo de progresso e de sofisticação. Muitos dos nossos grandes, das nossas elites, apaixonaram-se completamente por ela, ao ponto de gastarem muito da sua fortuna ao serviço de hoje. No fundo, foi ao serviço de hoje, porque se nós temos os parques e jardins que temos hoje, é graças a eles e a essa paixão. E então nós convidamos as pessoas todas a penetrarem esse pórtico de estufa, que foi feito de propósito para o efeito, e conhecerem muitas coisas interessantíssimas, desde alfaias agrícolas, plantas envasadas, plantas de herbário, documentos, claro, cartazes pintados à mão, demonstrações de como é que essas plantas eram enviadas para cá, como é que eram encomendadas, com quem é que se falava, quem eram os investigadores, etc, etc. Tudo porquê? Porque falar de jardins, no nosso caso, Açores, falar de parques, é falar da nossa essência. É também um pouco justificarmos enquanto território e enquanto destino. E é mostrar este nosso enorme poder de adaptação. Tanto de espécies como cultura, tanto de exotismo como genuinidade. Nós fomos isto tudo. E por isso vos convidamos a esta pequena viagem. A exposição foi comissariada pela doutora Isabel Albergaria, porque foi uma parceria com o projeto Green Gardens, e à frente da equipe de documentalistas esteve a doutora Iva Matos. Vou aproveitar e vou falar com elas. Acho muito bem. Madalena, muito obrigada. Vamos entrar então aqui no nosso jardim da biblioteca, o jardim, uma metáfora, aqui neste caso, e vamos falar com a Isabel. Olá, Isabel, muito boa tarde. Peço-lhe para nos fazer aqui uma pequena visita guiada. Muito bem. Então, trouxemos aqui como primeira peça desta exposição, o título já sabem, Plantas e Jardins, trouxemos aqui um exemplar original, não é da primeira edição, mas da segunda edição, da Encyclopédie do Diderot e do D'Alembert, que foi só a primeira grande enciclopédia generalista de ciências, das artes e do trabalho, dos métiers. E trouxemos como uma peça que marca o início de um ciclo da ilustração moderna, portanto, de todo um trabalho científico que envolve o conhecimento da flora e da fauna do mundo inteiro, a partir de meados do século XVIII. Esta obra também foi usada depois ela é ricamente ilustrada e, portanto, algumas destas pranchas, dessas gravuras, foram também utilizadas para demonstrar as áreas da agricultura e da jardinagem. Mas, essencialmente, porque abre um núcleo, um capítulo novo da história botânica, vamos dizer. Evidentemente que plantas sempre circularam, um pouco por todo o mundo, mas foi a partir do século XV e das descobertas portuguesas e espanholas que o mundo que se criou, de facto, uma viagem planetária das plantas. Nós centramos-nos nesse outro momento, que é o momento já iluminista. Mas se calhar valia a pena olhar aqui para uma dos livros, das obras mais antigas que cá temos, que tem uma representação do ananás, uma planta exótica que vem da América Central e que
talvez aqui da biblioteca, é uma das peças das raridades da biblioteca. Sendo assim, eu aproveito para falar com a Iva Matos, que é da equipa documentalista daqui da biblioteca. Olá, Iva, muito boa tarde. Como é que foi também fazer a recolha para todo este projeto, para esta exposição? Olá, foi bastante interessante porque aprendemos imenso com a professora Isabel sobre plantas e sobre a documentação que temos, que afinal é muito mais rica do que pensávamos. Estamos a ver aqui, por exemplo, os catálogos, os periódicos que o José do Canto tinha, mas quisemos mostrar mais fundos da biblioteca de outras personalidades açorianas que também tivessem contribuído para a diversidade das plantas nas Ilhas dos Açores e em especial aqui na Ilha de São Miguel. Aqui viram o fundo do José do Canto, mas também outros fundos, e vamos ver ao longo da exposição toda os restantes fundos documentais que a biblioteca tem, que são riquíssimos e que vos convido desde já para virem ver. Muito obrigada, Iva. Vamos continuar, Isabel, aqui esta nossa visita guiada a esta exposição. Só queria chamar a atenção para este mapa, porque aqui estão indicadas algumas das plantas mais emblemáticas dos jardins e da paisagem dos Açores, que muita gente pode não saber que não são nativas dos Açores, e portanto é um pouco esta história de como é que estas plantas chegaram ao conhecimento dos europeus, como elas foram descritas por estes cientistas, naturalistas, caçadores de plantas, que a partir de meados do século XVIII viajaram pelo mundo inteiro, são emblemáticas, são, enfim, referenciais às viagens do capitão Cook à volta do globo, quando ele descobre a Nova Zelândia e a Austrália, descobre entre aspas, mas traz, e é a partir daí que se faz a colonização inglesa desses territórios da Oceania, e que se descobrem muitas das plantas que nós temos cá. Por exemplo, a Araucária, o metrozidro, os incensos, para só citar as mais emblemáticas. Na segunda viagem à volta do mundo, no regresso, nessa viagem do capitão Cook, é feita uma paragem nos Açores e o Forster, que era o botânico que acompanhava a expedição, recolhe as primeiras plantas da flora açoriana. É de facto uma exposição com muita informação e convidamos desde já toda a gente a passar aqui na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada para conhecer um pouco das nossas plantas, dos nossos jardins. Lá está, muito para saber. Temos que ser rápidas porque a exposição é bastante grande. Isabel, peço que façam um apanhado geral deste painel e que informação é que passam aqui. Bom, então aqui temos uma linha cronológica onde surgem alguns dos descobridores destas plantas que nós selecionamos no painel anterior e depois nas vitrines as raridades bibliográficas da biblioteca, algumas dessas raridades bibliográficas que envolvem, por exemplo, as viagens do capitão Cook que falei há pouco, que envolvem a história natural do Brasil, que envolvem as cartas do Humboldt, outro dos grandes, do Velmis, do Brutero, do português Brutero, e nesta segunda vitrine aqui a forma como os Açores também foram envolvidos nessa descoberta global planetária das plantas. Portanto, temos alguns botânicos que se interessaram pela flora açoriana, como o Saber, com a flora azórica, a primeira publicação sobre a flora azórica, como, por exemplo, o Trilis, ou estas cartas escritas por Edward Haeckel, que era um botânico austríaco, para o Bruno Carreiro. Cá está outra das figuras também essenciais em todo este processo. Isabel, vamos falar do nosso chá. Temos uma grande referência, de facto, no chá, e podemos mostrar aqui também estas lindíssimas caixas. Como é que o chá também veio parar aqui aos Açores? Bem, eu não vou fazer aqui uma contextualização da história do chá, porque isto já é um assunto bastante tratado e por especialistas, mais especialistas do que eu nesse assunto. Aqui estão estas duas caixas apenas para documentar, primeiro pela sua beleza, e para documentar o transporte, porque esta parte, este núcleo da exposição é dedicada exatamente à encomenda e ao transporte. Quem encomendou e como é que se fez, a quem, não é? Quem eram os fornecedores e como é que se fez o transporte das plantas. Estas duas caixas deverão ter vindo de Macau e no seu interior havia, portanto, isso já desapareceu, mas haveria uma
uma série de alvéolos, digamos, destinados a receber as plantas de chá. Não terão sido as primeiras que vieram para os Açores, porque já há referências à existência de plantas de chá, pelo menos desde o final do século XVIII. No entanto, estas deverão ter vindo com os chineses que deverão, é sempre em hipótese, com os chineses que foram contratados pela Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense em 1878 para virem ensinar a fazer a produção de chá. E deste lado aqui podemos ver aqui algumas provas das encomendas, de onde é que iam buscar, é assim? Exatamente. Aqui, portanto, este painel é dedicado aos colecionadores e às casas vivaristas. As plantas não vinham, ao contrário do que se possa pensar, diretamente da China, do Japão, da América Central, vinham quase todas das grandes casas comerciais europeias, de Paris, Londres, Gante, Bruxelas, enfim, os vários centros, Erfurt, na Alemanha, vários centros europeus. E daí toda esta riqueza de catálogos destas casas vivaristas que a biblioteca conserva. Será a Iva, se calhar, pode dar uma palavrinha também em relação a estes documentos que nós podemos ver aqui. Pronto, além dos documentos de arquivo que temos aqui na primeira vitrine, que são bem demonstrativos das relações comerciais que existiam em torno das plantas e desta paixão dos colecionadores e da relação com as casas vivaristas. Temos também no fundo documental dos periódicos os catálogos que serviam para encomendar as diversas plantas nos diversos viveiristas, como a professora Isabel acabou de dizer. Portanto, é um fundo riquíssimo. Outro fundo documental que não é só o fundo José do Canto, é um fundo documental de periódicos que poderá ter origens diversas, mas é um fundo bastante rico. Muito obrigada, muito obrigada. Isabel, eu sei que temos muito mais para ver, mas não podemos mostrar tudo, até porque vamos deixar aqui assim um bocadinho no ar para os nossos telespectadores passarem por cá para visitarem esta exposição. Mas se calhar vamos terminar por aqui, mostrando também aqui um exemplo daquilo que hoje em dia é muito difícil de encontrar. Pois, nós quisemos ressuscitar, vamos dizer, uma das peças fundamentais nestes grandes jardins, que eram as estufas. E esta é uma réplica da desaparecida estufa do Jardim António Borges, da qual só existe uma parte. Portanto, foi um desafio quase arqueológico tentar, a partir da parte remanescente e das medições feitas no terreno e de uma fotografia que existia dessa estufa das plantas ornamentais do Jardim António Borges, foi, como dizia, um desafio tentar reconstituí-la. Esta estufa de grandes dimensões era uma estufa para ser visitada, portanto, para ser percorrida, visitada, onde se conservavam coleções de plantas delicadas, plantas quase todas tropicais, como as orquídeas, que fizeram uma moda fortíssima ao longo do século XIX, e também haveria, por descrições da época, uma área reservada a pássaros exóticos, portanto uma espécie de gaiola central onde estavam esses pássaros. Bonitas histórias que temos aqui para contar e que vocês podem ver e conhecer aqui na biblioteca. Agradeço muito às senhoras que nos acompanharam nesta visita guiada, muito obrigada. E deixamos então aqui a deixa. Não se esqueçam de visitar esta exposição que tem portas abertas até ao dia 1 de maio.